Posso fazer a prece, essa intencional no final? Aí, Gê, tu faz a inicial? Pode ser, Gê? Pode. Faz a prece inicial, depois eu faço a prece final, fluidificação das águas, ambientes, né? E a gente faz uma prece em especial. E pela minha cidade, por favor, porque... Para a egrégora lá a egrégora está pesada. do Rio de Janeiro, para que a gente possa se comunicar e se congregar, né, com todas essas coisas que estão acontecendo. Depois vocês me passam o que é que está acontecendo no Rio de Janeiro, tá? Porque eu baixei a cabeça para essa semana para colocar o desafio Mente Serena Rei, que realmente em coisa, tá? Tô com a página pronta, tô com o produto pronto na Hotmart, então bora que essa semana tem que bombar. A gente conversa no final. Tá bom? Pode ser? Pode fazer a prece? Então vamos dar início ao nosso culto no lar de hoje, elevando o nosso pensamento, agradecendo a Jesus, aos Espíritos Consoladores aqui presentes, aos nossos anjos da guarda, nossos guardiões espirituais, pela oportunidade de estarmos reunidos para mais um culto no lar, em que os ensinamentos dessa noite sirvam de luz para os nossos lares, para os lares dos nossos afetos e também dos nossos desafetos. Que os ensinamentos sirvam como sementes que possam germinar dentro de nós e dar bons frutos. Que também possam auxiliar aqueles irmãos menos esclarecidos que se encontram presentes e que eles possam ser agraciados também pelos ensinamentos, que eles possam reconhecer o amor de Jesus e se renderem a pedir ajuda para os socorristas que se encontram aqui presentes, que estão a postos para poder auxiliá-los, levando-os para algum lugar de refazimento, de repouso, onde eles possam seguir no caminho da sua evolução. Assim como nós também estamos aqui em busca do nosso melhoramento e da nossa evolução. Obrigado, Senhor, por nos amparar, por nos proteger, por tudo que o Senhor nos permite ter, por todas as facilidades que nos unem em estados tão diferentes, e tantas pessoas que vão poder assistir essa gravação também de vários lugares diferentes e que são agraciados pela internet, por um computador, por um telefone, coisas que nós conseguimos e que nos facilitam e que nos são dadas a oportunidade através da vossa benevolência, Pai. Gratidão por tudo. Que a espiritualidade guie o nosso estudo de hoje, conduzindo para que nossas palavras sirvam primeiro para nós mesmos que estamos aqui, falamos e primeiro somos os primeiros a ouvir, e também para todos aqueles que vão ouvir nossa palavra. Que assim seja. Então, vamos dar início, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, o Cristo Consolador. Nesse capítulo, ele vai tratar do jugo leve. Capítulo 6, desculpa corrigir, mas é capítulo 6. Verdade. Capítulo 6 é o Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, né? Então, o capítulo é o Cristo Consolador, e os temas são o jugo leve, o Consolador Prometido, e a instrução dos Espíritos fala sobre o advento do Espírito de verdade. Então, hoje a gente vai ler o jugo leve. Número 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso é da Bíblia, né? São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que por ele é ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade.
É uma vida sem fé, né? Sem Jesus, sem essa confiança num porvir, ela fica praticamente insustentável, né? Porque você não tem, você não sabe o amanhã, você não tem todas as respostas. E se você não confia em algo maior, fica mais difícil de você conseguir seguir sem essas respostas. Porque mesmo sem as respostas, se você tem fé, você continua seguindo. E realmente, a única coisa que ele pede, de tudo que ele dá, é o amor e a caridade. E a gente tem tanta dificuldade de dar só isso. É um só que para a gente é enorme. Pode falar, Sandra, você ia falar. Não, tá tudo certo. Realmente é complicado de conceber que é só isso que a gente tem de obrigação, né? Vamos colocar isso aqui como uma palavra forte. A nossa única obrigação quanto seres, filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus Cristo, é o amor e a caridade. Mas por que não conseguimos fazer isso desta forma? Porque amor é um sentimento sublime. É olhar para mim e olhar para os outros com empatia e compaixão. E a gente não consegue fazer isso porque ainda somos orgulhosos e egoístas, né? Então, fica um pouco mais difícil de passar por essa condição sem que a gente trabalhe essa base, que é o orgulho e o egoísmo, que são antagônicos ao amor e à caridade. Então, por ser só amor e caridade, fica mais difícil quando a gente encara o orgulho e o egoísmo. Mas é possível. Completamente possível. E aí, só lendo mais um pedaço, né, que é a fala de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente tem a impressão de que ele vai tirar o problema da gente, né? Não, eu vou e Jesus vai tirar esse. Não, ele não vai tirar, ele vai te confortar. Você vai se sentir em paz, você vai se sentir no conforto, né? Como se fosse no conforto dos braços dele. E aí você tem mais força e mais coragem para enfrentar aquilo que está te acontecendo. Ele te dá justamente um abraço amigo, né? Um colo amigo, para que você possa colocar ali e, né, largar aquele peso, né, que você está subindo aí, subindo uma montanha cheio de peso. Aí você baixa a mochila, respira. Quando você bota de novo a mochila, você já está meio que revigorado para andar mais um pedaço, né? Uma metáfora aí meio confusa, mas eu sinto como se fosse mais ou menos isso, né? Você baixa ali a guarda, tira aquela mochila, recosta um pouco e você se fortalece para seguir na caminhada. E aqui também, assim, quando a gente está passando por algum problema muito, muito grave, um peso para a gente, uma tristeza muito profunda, um amargor, então a gente ter a fé de que nós não estamos passando por isso sozinhos, nós estamos sendo amparados por Jesus e também pela espiritualidade amiga, que está sempre nos orientando, sempre nos conduzindo. Então, quando a gente, num ato de humildade, entrega esses sofrimentos, essas tribulações para Deus, Ele vai achar uma forma de nos consolar, às vezes através de uma pessoa amiga que aparece, um telefonema, um livro, uma live que a gente escuta. Tem hora que a gente está tão para baixo, você abre aí uma live, que aparece que a pessoa está conversando com você. Você fala assim, gente, como que é? Então Deus responde. Leva seu jugo para Ele, porque Ele responde. De alguma forma, vai chegar até você um alívio para a sua dor. Mas para isso a gente tem que abrir o nosso coração, ter a fé de que nós vamos passar, né? Igual você falou, Ele não vai tirar da gente a prova. Ele vai nos dar meios para passar com mais leveza, né? Acho que é isso. Isso que você trouxe é bem importante mesmo, porque às vezes a gente quer que Jesus responda diretamente para a gente, mas ele usa outras pessoas, ele usa outros instrumentos, né? É um livro que você abre, tem uma página ali, e puxa, essa página trouxe aquela força que eu precisava. Como você falou, às vezes está no YouTube, tem uma palestra que você assiste, e realmente isso que você trouxe é muito importante. A gente está atento, né? A gente pede uma resposta, a gente tem que estar antenado para receber.
Ler os sinais, né? A resposta vem por sinais que está em qualquer lugar, né? Como você falou, numa palavra, numa frase de alguém. Realmente, muito importante essa coisa. Tudo isso me fez lembrar aquela passagem muito linda e uma história muito rica, que é Pegadas na Areia, né? Poxa vida, os momentos em que tu tá bem fragilizado, é uma pegada só que tá na areia, mas é nos braços de Cristo que tu estás, né? Então tu tá recebendo todo o afago, tudo aquilo que pediu para passar e superar aquela dificuldade. E o exemplo disso foi o que aconteceu no nosso encontro da semana passada, né? Eu não estava bem, realmente eu pessoalmente não estava bem, tá? Ao ponto de não querer fazer o encontro, tá? E não, peraí, mas aí entra o comprometimento, o querer mudar, o querer fazer diferente, sabe? Que é mesmo com dificuldade, vai e faça. E eu recebi naquele momento todas as dádivas possíveis que eu podia receber, tá? Para poder estar aqui hoje, sabe? E foi visível, né? A melhora, né? No momento em que iniciamos o culto na semana passada e como finalizamos. Então, era visível no semblante, né? Como é que nós recebemos o nosso pedido de ajuda, sabe? É maravilhoso poder sentir isso. Isso que você trouxe agora me fez lembrar de outra frase, né? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E pelas tribulações da vida, eu mesma não vim no encontro anterior, né? Pelas tribulações da vida, a gente acaba, ou o cansaço, ou outro compromisso, a gente acaba deixando de lado momentos que são importantes para o fortalecimento espiritual da gente. A gente se deixa levar ou pelo cansaço da carne, ou para os compromissos ligados ao lado material, e deixamos essa parte espiritual, esse não dá tempo, ou não, hoje eu estou cansada, hoje eu estou com este problema, né? E a gente acaba deixando de lado coisas que vão trazer benefícios, como você falou. O benefício foi tanto que, visivelmente, o início era completamente diferente do final. Foi maravilhoso, né? E a fé que Jesus nos traz, né, e que a gente pode exemplificar de uma forma bem fácil. Como é que a gente pode ter fé? Como é que eu sei que eu tenho fé? A partir do momento em que tu tem esperança, tu tem fé. Né? Esperança de um dia melhor, esperança de superar a dificuldade, esperança de passar por aquela dor e por aquele sofrimento. Esperança é a fé. Seguimos? Sim. Então vamos lá. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, item 18, provas de fogo. Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, disse: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a estas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre um único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre,
mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhes provarão as qualidades espirituais. E Paulo foi muito feliz, né, na sua colocação, mostrando para a gente a qualidade na qual a gente pode se prender, né? Ele não falou no texto que a miséria, a ruína, a falência são coisas necessárias para que você passe, mas está nos dizendo que nós precisamos ser previdentes com relação aos bens materiais, às conquistas materiais, não esquecendo jamais da nossa busca, né? É como a gente estava falando sobre o jugo leve, né? Manter, aceitar aquilo que está na nossa frente, mas com fé e consistência, para que a gente consiga ser previdente e providente com relação a nossos bens materiais, ao nosso mundo material. Então, cuidar do nosso corpo com responsabilidade, cuidar dos nossos bens com responsabilidade, porque nós somos fiéis depositários desses bens. Né? Nosso corpo, o que nós estamos possuindo aqui, é um empréstimo que Deus nos dá para que a gente trilhe na nossa existência a fim de passar por essas provações e atingir as conquistas evolutivas que a gente precisa conquistar, né? E também termos o cuidado, sermos previdentes também com relação aos outros aspectos materiais, né? Nós temos o corpo, temos a nossa casa, temos o nosso trabalho, né? Então, também termos o mesmo olhar do lado espiritual, a nossa conduta, alimentarmos a nossa fé com parcimônia, com força, com coragem, com determinação, e também utilizar isso para a nossa vida material. Porque nós também precisamos cuidar da nossa vida material. Deus não nos pede que vivemos em miséria, em ruína, desgarrados. Ele nos pede para cuidar, usufruir, manter e propagar esse legado, tá? Para que outros também possam usufruir e fazer este mesmo movimento. É meio naquele sentido, cada um de acordo com as suas obras, né? Então, de acordo com o que você fez com o seu tempo, que é o corpo, que já foi emprestado, como que você tratou, cuidou desse corpo, os recursos materiais, como que você utilizou, se você utilizou só em benefício próprio, ou se você utilizou esses recursos também para fazer o bem para quem está a seu entorno, e se você usou, né, com ganância, e só visando o bem próprio, na hora que você vai embora, você não vai levar nada. E também a questão espiritual, se você procurou ter um entendimento espiritual que possa beneficiar a sua evolução, o seu entendimento, e com isso você também procurou levar luz para outros também, né? Porque, como a gente falou no anterior, quando a gente... É um telefonema, é um livro que você pega, é uma live que você escuta, às vezes também você vê uma pessoa e você leva uma palavra amiga. Eu me lembrei muito, uma vez que a gente foi fazer uma ação solidária na rua, que a gente foi entregar uns marmitex, aí às vezes entregava para a pessoa ali, e ela queria falar. Ela não queria só a marmita, ela queria falar, ela queria te contar. Ela queria te contar que aquele ali era a noite, né, que a gente entregava de noite. E ela queria te contar que aquela ali era a primeira refeição que ela estava fazendo no dia. Queria te agradecer, porque ela não ia dormir sem ter nada no estômago. Então, assim, é uma palavra também que você leva. E isso é além do material, né? É você se doar além do material. Então, assim, são coisas que fazem a gente refletir. Quando eu abri a oração aqui falando sobre agradecer as facilidades, porque a gente tem muita facilidade na vida hoje, a gente tem que agradecer. A gente tem um banheiro, as pessoas antigamente não tinham banheiro, hoje a gente tem, né? Tem quantas crianças ainda, quantas pessoas que ainda não têm um esgoto, uma questão sanitária. A gente tem um banheiro, a gente tem um chuveiro quentinho, a gente tem geladeira para conservar a nossa alimentação, a gente tem um fogão que a gente come tudo quentinho. As pessoas na rua, tem gente catando lixo, comendo gelado, comendo resto. Então, assim, a gente tem que ser muito grato. E na medida que a gente puder, levar isso materialmente e também levar um pouquinho da nossa atenção mesmo para dividir.
né? É refletir sobre isso. Que é o que Deus espera da gente, a caridade, o amor e a caridade. Já percebeu como é que os dois textos... Aliás, todos os nossos textos, eles são misturados. É muito gostoso Eu vou isso. só pegar um gancho aí nessa parte que você trouxe, que eu estava colocando aqui essa questão da prova, né? Porque ele traz aqui como a prova de fogo. Né? E você também falou um pouco sobre isso, né? De cada um dar a sua parte, e ele coloca aqui, cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar. E muitas vezes a gente quer se meter no trabalho do outro, e aquele é do outro, não é nosso. E cada um vem aqui com o seu papel, né? Com as suas coisas a conquistar e a melhorar. E a edificar na obra de Deus. Mas cada um tem o seu papel. Então, quando eu começo a fazer o papel do outro, eu deixo de fazer o meu papel. E quando chegar a hora da minha prova de fogo, esse pedaço vai ficar faltando. Eu deixei de fazer, né? E aí ele coloca aqui, né, também, que no serviço do Cristo também é justo que o aprendiz aguarde o momento da verificação das próprias possibilidades. Às vezes a gente acha que está bem, que já passou por aquela prova, mas quando vem, por aquela questão, mas quando vem a prova, é que a gente vai ver se passou ou não. Falar assim, coisas pequenas, eu não sou uma pessoa egoísta. Quando vem uma prova que realmente você precisa mostrar que você não é egoísta, você sucumbe. Porque você ainda tem aquele egoísmo preso dentro de você. Então, você ainda não passou nessa prova. Vai ter que repetir. Vai ter outra prova de fogo do egoísmo para você realmente saber que você pode passar por aquilo. E aí, quando eu falei que eu queria pegar um gancho da fala da Gessiara, é que, assim, às vezes a pessoa que está na rua é uma prova para ela. E ela precisa passar por aquilo, porque é uma prova para ela. Mas o meu papel no amor e na caridade é fazer com que aquela prova seja que ele passe por aquilo com menos dificuldade, se eu puder ajudar. Então, se a prova dele é estar na rua comendo comida fria, porque em algum momento atrás ele negligenciou isso de alguma forma, mas se eu puder levar comida quente e oferecer, por que não? É isso aí. Né? Se eu puder dar uma amenizada naquele sofrimento da pessoa, por que não? Porque eu gostaria que alguém fizesse isso comigo, no momento que eu estiver precisando. Seja do que for, não necessariamente da comida, mas do que for. Né? De uma mão amiga, de uma palavra, ou da comida, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente tem a geladeira, a gente tem o banho quente, mas, na verdade, a gente não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer. Quantas pessoas tinham banho quente e geladeira e hoje estão na rua? Por algum motivo. Então, é realmente, como a Gessiara trouxe, agradecer realmente a cada coisa que a gente tem, que nos parece normal, porque como a gente já tem, para a gente parece óbvio e parece normal, mas não são. Muitas pessoas não têm. Não tem. Né? E a cada momento a gente está realmente se preparando para a nossa prova de fogo. Que a gente possa passar por ela. Né? Quando chegar a hora que a gente possa passar, né? Com A mais, com louvor, com excelente. Ai, muito MB com estrelinha. Com estrelinha, isso aí. Isso aí, é isso aí. E interessante também a gente pensar e refletir que a caridade não é só a caridade aquela de poder dar uma marmitex para alguém que está em necessidade, certo? É também dedicar um tempo para ouvir, sabe? Porque a necessidade que todos nós temos, tá? Que é comum para todos nós que estamos encarnados ou desencarnados, é a mesma, é a necessidade de ser ouvido. Porque muitas vezes a solidão e a solitude é de tal ponto que o que a gente precisa mesmo é abrir o verbo e ter alguém para escutar. A pessoa não precisa fazer absolutamente nada além de dedicar o seu tempo para escutar um breve desabafo, né? Que para quem escuta sem julgamento vai ser um momento de conexão e de estar enviando bênçãos para este irmão, esta irmã, a fim de que ela possa amenizar a sua dor no coração. Ah? Agora, quando a gente senta e escuta pensando em julgar, aí tudo aquilo que a gente está ouvindo serve para que, quando chegar a nossa prova de fogo contra o orgulho e o egoísmo,
a gente possa agir com impulsividade e apontar o dedo. Aponta o dedo, aponta o dedo, aponta o dedo, que é o julgamento. Então, também pensar e refletir sobre isso. Escutar, sim, tem condições. Ah, eu não tenho condições de dar uma marmitex para uma pessoa. Não tem problema. Quando bater na tua porta, sobre qualquer circunstância, te coloca em condição de ouvir. Ou ao menos faça uma oração. Exato. Ou ao menos faça uma oração. Ah, não tenho condições de... Vai com Deus, vai na fé, estamos todo mundo junto, é isso aí, bora. Gentileza gera gentileza, né, gente? Assim como raiva gera raiva. É a sintonia e a frequência, né? Isso aí. Isso mesmo. E aí, meninas? Comentários? Não, pode fazer a prece. Então vamos lá. Vamos todo mundo, então, nesse momento, conectados com o nosso divino, com o nosso eu superior, com essa egrégora de luz que nos acompanha sempre, a todo instante, a todo momento. Fechar levemente os nossos olhos e respirar lenta e profundamente, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E assim, Pai, com esta conexão estabelecida contigo, sentindo em nossa consciência, em nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito, esta ligação formada com toda essa egrégora de luz em cada um de nós. Eu, aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Jessiara, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a Ana, lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro também. Que nós, Pai, como seus instrumentos, possamos irradiar ao nosso redor toda essa luz que recebemos em nossos lares. Que todos aqueles que estão à nossa volta possam receber também esta luz, Pai, estas bênçãos de amparo, de proteção, que recebemos agora em nossas casas. Pai amado, vós que sempre nos traz alívio às nossas dores, um caminho a ser seguido, a força necessária para que possamos resplandecer na sua luz e na sua misericórdia. Nos dê também, Pai, a força necessária para onde nós estivermos, possamos irradiar toda esta luz. Hoje, Pai, eu gostaria de pedir em favor do Estado e da cidade do Rio de Janeiro, que se encontra, Pai, com a sua egrégora acinzentada, com fortes presenças de irmãos menos iluminados, mas que também, Pai, tem a sua missão aqui neste universo. Que estes seres, que esta energia acinzentada, possa se dissipar, Senhor, para que a sua luz possa penetrar em toda esta egrégora. E que nós, irmãos, possamos também sermos esta luz, esta força de bênçãos, levando a claridade para todos os ambientes e todos os locais. Fortaleça, Pai, que estas luzes do alto e de nós mesmos possam se encontrar, quebrando assim toda a carga negativa que possa estar pairando sobre a cidade e sobre as pessoas no Rio de Janeiro. Pai amado, a gente sabe, ou ao menos pensa saber, que cada um tem a sua trajetória aqui nesta existência. Mas como os teus filhos, Pai, queremos que todos possam realizar grandes conquistas e saírem fortalecidos de todas as situações, sejam elas negativas ou positivas. Pai amado, derrame também a todo este universo, a todos os encarnados e desencarnados, aos que estão aqui e acolá, o seu amor e a sua caridade. Que saibamos desenvolver o ato de amar e o ato de doar. Gratidão, Senhor, por tudo. E peço aos caravaneiros do amor que se encontram presentes em nossos lares, que eles possam derramar os seus fluidos de saúde, bem-estar,
de alívio às dores físicas, mentais, emocionais e espirituais, sobre as águas que temos em nossos ambientes, para que assim, fortalecidos em nossa fé, tendo compaixão e empatia, possamos também trilhar neste caminho do bem. Se porventura algum irmão ou irmã insiste em permanecer conosco, atraídos pelas vibrações deletérias e pensamentos negativos que tivemos, eles também possam, assim como nós, serem levados a um posto de socorro e lá receberem todo o amparo necessário para que possamos passar por essas atribulações. Ao nosso Mestre, Jesus Cristo, nosso muito obrigado, nossa eterna gratidão por nos mostrar o caminho para o reino dos céus. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.